Senhoras e senhores, então vamos reiniciar os trabalhos dessa manhã. Para tanto, solicito que todos ocupem seus lugares e que mantenham seus celulares no modo silencioso. Para coordenar os trabalhos da mesa de debate deste congresso, que verserá sobre o tema agentes públicos, convidamos para tomar assento à mesa o Dr. Marcos Fay Probst. Convidamos também para tomar assento à mesa os senhores debatedores, doutora Ana Ferro Blasi, secretária-geral da OAB de Santa Catarina, doutor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o advogado Noel Tavares e a advogada Sandra Krieger. O doutor Marcos Fay Probst é bacharel em Direito, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor convidado dos cursos de pós-graduação em Direito Administrativo da Unisul, UNOESC e Estácio, articulista em revistas especializadas e coautor da obra Gestão do Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, pela editora Manoli, de 2012, ministra cursos sobre o tema de agentes públicos em Santa Catarina pela Federação Catarinense de Municípios, é advogado militante na área de direito público. Antes de passar a palavra ao coordenador da mesa, peço licença para informar aos senhores que o professor doutor Dr. Gustavo Justino de Oliveira, professor doutor Joel Menezes de Nebur, professor doutor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo e o professor doutor Márcio Camarossano são membros da banca de defesa da dissertação de mestrado de Gustavo Henrique Carvalho Schiffer, do programa de mestrado da UFSC, que ocorre neste momento no 7º andar aqui do Tribunal de Contas. O assunto da dissertação é procedimentos de manifestação de interesse, solicitação e apresentação de estudos e projetos para estruturação de concessões comuns e PPPs. Passo, então, a palavra ao coordenador da mesa. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite externado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e pelo IDASC. Então, agradecendo as pessoas do conselheiro Salomão Rivas Júnior, Dr. Joel de Menezes Nibur, o convite para participar da quinta jornada, quinto seminário de Direito Administrativo. Eu que, assim como o Joel, tive a oportunidade de participar dos 4 anteriores, na época o Dr. Rodrigo Valgas encabeçando, como presidente do IDASC, os seminários. Então, doutor Rodrigo, é uma alegria muito grande ver um evento como hoje, um sucesso absoluto, uma organização impecável, né, uma plateia de uma qualificação maravilhosa, palestrantes de altíssimo nível, e de que aquela ideia surgida lá em Joinville, né, rendeu frutos, e eu acredito que nos próximos anos os seminários de direito administrativo em Santa Catarina eles serão, né, cada vez mais exitosos. Então, é uma alegria muito grande ter contribuído com uma pequena parcela para que hoje a gente possa estarmos aí, né, Josiane, tendo um evento simplesmente nota 10. Né? Parabéns pela organização. Bom, nossa mesa tem um formato diferente, é um formato dinâmico, portanto, serão intervenções numa primeira rodada de 5 minutos de cada debatedor, então não são conferências, a ideia é realmente de um dinamismo muito grande. Então, eu peço até aos debatedores, né, que nós nos limitemos de uma forma muito católica, apostólica, romana, aos 5 minutos, para que a gente possa transcorrer pelos 3 temas trazidos pela coordenadoria do seminário, de uma forma intensa, de uma forma aberta e sempre polêmica. Né? Chover no molhado aqui não nos interessa, nós queremos os temas polêmicos. Nós vamos debater, né, até para a ciência dos senhores, primeiro tema, restrições ao ingresso, boa-fé do agente público, aplicação de sanções administrativas, a limitação à autotutela administrativa pelo Poder Judiciário. Segundo tema, restrições ao ingresso de servidores públicos na administração pública, o ficha-limpismo, né, que é um tema muito polêmico. E o terceiro tema, servidor público e pena de cassação de aposentadoria, que é um tema também muito rico. Nós poderíamos ter um quarto, a possibilidade de acumulação do cargo de vice-governador com o de ministro de Estado, mas talvez para o próximo seminário a gente faça abordar esse tema e convidamos até o Dr. Luiz Magno para nos explicar no
no cenário político como isso é possível, né, de governos tão díspares que você possa acumular essas funções no campo jurídico e político. Mas, brincadeiras à parte, nós temos 4 debatedores. Começamos com a doutora Ana Blasi, advogada com mestrado em Direito do Estado pela Federal de Santa Catarina, com ênfase em Direito Administrativo, atua desde 1991 na área e tem diversas ações patrocinadas na defesa de direitos dos servidores públicos, processos administrativos e disciplinares. Atualmente exerce o cargo de secretária na Secretaria-Geral da OAB de Santa Catarina, compondo a diretoria daquela entidade, e aí, atualmente, é a tesoureira do IDASC. O outro debatedor, Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em nível de especialização em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrando em Direito pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina. O amigo Noel, né, militante já de longa data, futuro papai, o mais novo papai da turma aí, a esposa está grávida. Noel Antônio Tavares de Jesus, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito Administrativo pela mesma Universidade Federal de Santa Catarina, membro fundador e ex-diretor executivo do IDASC, professor dos cursos de pós-graduação em Direito Administrativo, promovido pela UNESC, Unidave e SESUSC. E, por fim, minha conterrânea, né, Sandra Krieger Gonçalves, da nossa querida Blumenau, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Administração Pública pela FURB, mestre em Ciência Jurídica e doutoranda em Ciência Jurídica pela Univale, professora de Direito Administrativo e Direito Processual em cursos de graduação e pós-graduação, e também da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Ainda é autora do livro Município na Constituição Federal de 1988. Pois bem, feitas as apresentações, passamos ao primeiro tema, boa-fé do agente público e aplicação de sanções administrativas, limitação à autotutela administrativa pelo Poder Judiciário. Eu acho que eu já falei demais e convido a doutora Ana para iniciar os debates, apresentando aí os primeiros prismas sobre esse tema. Muito bom dia, senhor presidente, doutor Marcos, nosso amigo idealista do Instituto de Direito Administrativo, juntamente com o doutor Rodrigo Valgas, doutor Luiz Magno, doutor Joel, doutora Sandra, nós companheiros de longa data que sonhamos um dia com o nosso instituto. Hoje estamos aqui, doutor Rodrigo, que felicidade. Felicidade de ver ontem o secretário Nelson Serpa convidando o Instituto para participar, juntamente com o Governo do Estado, no pensar do direito administrativo em Santa Catarina, na formulação de legislação e debates jurídicos nessa área tão rica e tão carente ao mesmo tempo. Então, que felicidade, doutor Rodrigo, saber que a nossa semente plantada lá atrás está gerando frutos e gerará mais. Gerará mais porque esse auditório está cheio, porque estamos sendo acolhidos maravilhosamente bem pelo conselheiro Salomão, que está chegando, que vai nos prestigiar com a sua presença, doutor Ricardo, e também pela doutora Josiane, com este exemplar, organização do Congresso. Muito obrigada pela hospitalidade, por sempre, doutor Salomão. Acreditar no nosso ideal, acreditar nas nossas ideias, sempre empolgado com as nossas metas do direito administrativo em Santa Catarina. Muito obrigada. É uma felicidade muito grande, uma honra compor esta mesa com diletos colegas, a doutora Sandra, minha companheira de idealismo, também agora na OAB, ela é secretária adjunta da OAB, estamos com contato praticamente diário e crescendo naquela instituição juntas, aprendendo juntas, e isso também é muito importante para nós. Doutor Noel, da mesma forma, advogado militante, nos encontramos nos tribunais tantas e tantas vezes, lutando em favor do direito e garantia dos servidores públicos, agentes públicos, e doutor Adicélio, que compõe esta casa, engrandece a esta Corte de Contas com seu nome e a sua experiência. Muito bom dia a todos. Muito bem, o que eu pretendo trazer a vocês, algumas questões bastante práticas, e vou contribuir com aquilo que a gente vive no dia a dia, na advocacia, nos tribunais. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de frisar é que hoje, no Brasil,
a gente já pode falar que existe um estudo ainda um pouco lento, mas já existe, de metodologia jurisprudencial. Isso, principalmente, depois da Emenda Constitucional 45. Até então, não se falava nisso, a nossa jurisprudência ela oscila muito, não é como no direito americano, em que ela vem sendo construída de uma maneira lógica, aqui não. Mas, com a Emenda Constitucional 45, começou a surgir aqueles que passaram a estudar a jurisprudência, principalmente do STJ, como norte para, falando no direito administrativo, casos e cases, os leading cases, que passarão a orientar a atividade administrativa. E por quê? Por que eu digo isso? Por que eu ouso dizer isso? Porque, com a Emenda Constitucional 45, surgiram a súmula vinculante, a questão dos recursos repetitivos, recursos representativos de controvérsia no âmbito do STJ, enfim, vários mecanismos que fizeram com que a análise da jurisprudência do STJ, principalmente, aqui no caso de legislação infraconstitucional, passasse a ter uma importância, uma atenção do intérprete que até então nós não tínhamos. Pois, muito bem, até 2010, o regimento interno do STJ previa que a terceira sessão, que era composta pela terceira e quarta turma, era responsável pelo debate e julgamento de casos envolvendo direito administrativo, servidores públicos, etc. A partir de 2010, essa competência passou a ser da primeira sessão do STJ, e, então, é que eu gostaria de chegar, os julgados da primeira sessão do STJ merecem uma atenção muito especial de todos nós que militam com o direito administrativo. Então, eu sugiro aqueles que tenham dúvidas, questões, casos concretos envolvendo o direito administrativo, sempre consultarem no site do STJ a jurisprudência da primeira sessão. E é isso que eu fiz quando me foi proposto o tema relativo concernente à boa-fé e à autotutela. E digo por quê? Porque a autotutela, todos nós sabemos, súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a súmula 346, muito bem, ela é absoluta. Todos nós sabemos, a administração pode rever seus próprios atos, etc. e tal. Muito bem. Com a edição da Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo no âmbito federal, utilizada por construção jurisprudencial do STJ nos estados que não têm legislação correlata, isso é muito importante, porque, assim que surgiu a lei, nós queríamos e buscamos aplicá-la aqui no Estado de Santa Catarina, e o Tribunal de Justiça dizia que não, porque ela se tratava de lei federal. E, a partir da construção jurisprudencial do STJ, esse assunto hoje está superado. Não se duvida mais que a lei do processo administrativo é aplicável, sim, em Santa Catarina, porque nós não temos legislação a esse respeito. Muito bem. Eles chamam de interpretação analógica da legislação nacional. Pois, muito bem. Dito isso, o que é importante? Com a lei de 99, começou-se a discutir alguns limites à autotutela da administração, que antes era ampla. A administração tudo podia. Agora, com a lei 9784, por exemplo, a questão da decadência, que antigamente se discutia se havia ou não a decadência da administração rever seus próprios atos, agora isso é indiscutível, é 5 anos, artigo 54, os tribunais ainda têm certa reticência em aplicar o artigo 54, e isso a gente vê diariamente. De qualquer forma, o STJ também, a primeira sessão, vem reafirmando, em julgados muito recentes, a necessidade de aplicação do artigo 54, decadência, para a limitação da autotutela da administração, sim. E, além disso, o STJ ele traz dois outros pressupostos e valores como limitação à autotutela, que é a segurança jurídica, valor máximo do Estado democrático de direito, e a boa-fé. E a minha contribuição para o debate, doutor Marcos, é que nós pensemos na eficiência como uma outra forma de regular a autotutela da administração. Porque não basta que a administração ela leve em consideração a boa-fé do agente ou a segurança jurídica. No meu sentir, não basta.
eu acho que a administração tem que ser eficiente na autotutela. Ela não pode autotutelar de uma maneira ineficiente. E digo mais, doutor Rodrigo, eu estava no tribunal anteontem, em julgamento do Grupo de Câmaras de Direito Público, e aventou-se a hipótese, por exemplo, de ser possível, apenas para o debate, não se deliberou a esse respeito, mas eu me assustei, de considerar, por exemplo, o prazo decadencial dos 5 anos, no caso de registro de atos no Tribunal de Contas, a partir da data do registro. Então, por exemplo, o cidadão que tem uma portaria que lhe concedeu um direito no seu patrimônio jurídico subjetivo lá em 86. Aí ele vai se aposentar, faz o registro do ato no Tribunal de Contas e o tribunal diz, não, aquele ato lá tem que se submeter a teto remuneratório, etc. e tal, e vai rever aquele ato praticado lá em 86. O Tribunal de Justiça, aqui, anteontem, quarta-feira de manhã, levantou, mesmo que en passant, essa hipótese. E me parece totalmente, além de ineficiente, irrazoável, desproporcional, enfim, na minha forma de ver, isso não tem o menor sentido. O servidor que tem a certeza que tem um ato incorporado ao seu patrimônio jurídico subjetivo, lá desde 86, rever isso agora, como for registrado agora, daqui a 5 anos, me parece totalmente desproporcional. Então, o que eu gostaria de trazer ao debate, doutor Marcos, é exatamente isso. Além da boa-fé e segurança jurídica, que, graças a Deus, estão pacificadas pelo STJ, a possibilidade, doutora Sandra, de, eventualmente, também a eficiência, sugerir o agir do administrador no que concerne a questão da autotutela. Essa é a minha contribuição, doutor Marcos. Muito obrigada. Maravilhoso. Partindo desse cenário, doutora Sandra, a doutora Ana provocou a questão da eficiência, né? Como conciliarmos boa-fé do servidor público nas aplicações de sanções administrativas, com a autotutela trazida pela súmula 473 do Supremo, e ainda trazendo esse tempero muito esquecido no direito administrativo do princípio da eficiência. A senhora que tem uma militância muito antiga, muito forte no âmbito do direito municipal, né? Uma experiência larga com os municípios, como a senhora vê esse tema? Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de fazer minhas as palavras da doutora Ana Blasi, que reflete um sentimento de ordem pessoal nosso, quando, há um bom tempo atrás, não tanto assim para o direito, para a Constituição Jurídica, mas para a nossa vida muito representativa, o doutor Rodrigo reuniu, por sua iniciativa, do RUI, enfim, de um grupo de advogados atuantes na área do direito público, indo a Blumenau, indo a Campo Alegre com o Manolo, enfim, e acabou as primeiras reuniões do IDAS, que foram na OAB aqui na seccional, e aquela sementinha que foi tão idealizada e que, aparentemente, era apenas a vontade de um corpo mínimo de advogados catarinenses, acabou gerando resultados tão frutíferos quanto o que a gente vê aqui. É um orgulho para nós todos, né? E cumprimentando o Rodrigo e a doutora Ana, minha querida amiga, eu cumprimento também a mesa dos trabalhos, dos debates, o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas e todos os congressistas aqui presentes. É uma honra para mim participar desse evento mais uma vez. Pois bem, em relação ao nosso tema aqui da boa-fé, a questão suscitada pela doutora Ana me faz pensar, e não foi combinado, a gente acabou não tendo tempo, nem sabendo o que cada um ia falar, né, de tanto assunto que a gente tinha para tratar nessa semana. Mas me parece que vale a pena algumas ponderações além disso, ou complementarmente a isso. A boa-fé, do ponto de vista jurídico, inegavelmente, é fonte de norma jurídica, é fonte de estabelecimento de valores que estão desde a Constituição até os mais comezinhos, rotineiros atos administrativos, tais como uma portaria de averbação de tempo de serviço. E essa construção, me parece que pressupõe também não só uma fonte normativa de construção jurídica e de interpretação dessas regras, de aplicação dessas regras, mas fundamentado no princípio da confiança, que decorre também da legitimidade, da presunção de legitimidade dos atos da administração, que se pondere que a autotutela, necessariamente conjugada ao princípio da eficiência, seja também conjugada a fatores necessariamente intrínsecos à autotutela. Quais sejam?
de um lado, a capacidade da administração e o dever, poder que ela tem de rever seus atos, tanto por ilegalidade quanto por interesse público, também tratado pelo nosso conferencista de abertura. Todavia, esse poder-dever da administração, como bem mencionou a doutora Ana, vem sendo conjugado necessariamente a consequências de ordem jurídicas cada vez que a administração revê os seus próprios atos, seja por um conjunto de atuação do próprio poder executivo, poder legislativo, né, e aí temos a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos com a modulação de seus efeitos, também em relação a atos administrativos complexos, como é o da aposentadoria, ou de atos contratuais, administrativos internos, que refletem na esfera jurídica ou do administrado ou do próprio servidor. E lançaria um outro exemplo, doutora Ana. Há uma discussão que já foi enfrentada tanto pelo Poder Judiciário Estadual, com a instância recursal do STJ, quanto pela Justiça do Trabalho, em relação àqueles contratos, tanto os contratos administrativos quanto os contratos trabalhistas, celebrados com servidores públicos pela administração, direta e indireta, que são aqueles denominados contratos temporários, os contratos a prazo determinado, e que, via de regra, tem, desde a década de 90, gerado efeitos absolutamente deletérios àqueles servidores que, numa expectativa ainda incerta do que era a aplicação da Constituição e do que era a transformação do regime jurídico, hoje já solidificado, mas nunca alterado na Lei 8.112, de impossibilidade absoluta de haver a prorrogação do contrato de prestação de serviços, não o contrato administrativo, mas o contrato de locação de serviços, aquele regime administrativo que alguma prefeitura possa ter, ou mesmo Estado, e a União hoje tem, né, o contrato a prazo determinado, é um contrato de natureza administrativa, mas, na maioria esmagadora dos municípios, realizado pelo regime da CLT. Tais contratos, quando ultrapassam o limite permitido, ou pela lei local, ou pelo entendimento já solidificado, que são, no máximo, de 2 anos, no regime da CLT, quando ultrapassados esse período, não é difícil de se encontrar decisões judiciais que consagram ter a administração nenhum dever de indenizar, nem sequer a multa do fundo de garantia, porque o contrato ultrapassou aquele período e, portanto, não há direito que se adquire contra a lei. Me parece que aqui há uma violação ao princípio da boa-fé, derivado da confiança que vem da administração. Então, e, consequentemente, não havendo dolo, me parece que essa construção jurídica viola flagrantemente o princípio da boa-fé e da confiança na administração. Teria outros exemplos que a gente pode, avançando o assunto, tratar também. Doutor Marcos. Vou provocar o conselheiro Adircélio. Conselheiro, no âmbito do STJ, não é raro que, dentro da administração pública, por N motivos, determinados agentes públicos percebam verbas indevidas. Uma diária indevida ou um triênio que não havia um enquadramento fático adequado. E o assunto entra no poder de autotutela, de revisão do ato administrativo. No âmbito do STJ, o STJ, né, me parece que ele pacificou a doutrina, a posição jurisprudencial, no sentido de que verbas recebidas de boa-fé por servidor público não cabe a restituição, a devolução ao erário, quando presente a boa-fé. O Tribunal de Contas da União, me recordo, existe um enunciado, um pré-julgado, no sentido, uma súmula, no sentido de que existem 2 elementos necessários, a boa-fé e que o erro tenha se dado de interpretação, um erro de interpretação, digamos, plausível, dentro daquela zona de penumbra, né, que todos nós estamos aptos a termos posições diferentes. Na visão do senhor, esse caso específico envolvendo autotutela, recebimento de valores indevidos por servidor público, né, mas dentro do princípio da boa-fé, como o senhor vê esse tema? Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar de maneira especial ao presidente da mesa, doutor Marcos Probst. Gostaria de cumprimentar o nosso anfitrião, meu colega, presidente conselheiro Salomão Ribas, e parabenizá-lo pela organização do evento.
Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, doutor Noel Tavares, doutora Ana Blasi, doutora Sandra Krieger. E gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo IDASC, que eu faço na pessoa do doutor Joel de Menezes, também na pessoa do doutor Rodrigo Valgas. Essa questão da boa-fé do agente público e aplicação das sanções administrativas, e até essa mesa que Vossa Senhoria colocou, ela remete, a meu ver, a uma questão maior e que ainda me parece que não está bem resolvida no âmbito dos tribunais de contas, que é a responsabilização dos agentes públicos. Há quem veja na jurisdição de contas, jurisdição de contas de maneira completamente dissociada da teoria geral do direito. E, a meu ver, isso é um equívoco. Mas, de certa forma, o que eu percebo é que essa visão, aos poucos, tem sido superada no âmbito das Cortes de Contas. Durante muito tempo, historicamente, as Cortes de Contas aplicaram a responsabilização objetiva dos agentes públicos quando da aplicação das sanções, quando da análise dos seus atos, deixando de lado a responsabilidade subjetiva. A meu ver, isso é um equívoco. A tendência tem sido de uma análise da individualização da conduta, de verificar o nexo de causalidade, enfim, de verificar a existência de dolo ou culpa, e aí em suas diversas modalidades, culpa em vigilando, culpa em eligendo. Mas, ainda assim, o que a gente percebe é que, mesmo quando adotada essa responsabilização subjetiva, até conversava com o doutor Luiz Magno sobre isso, é uma responsabilização subjetiva que não é bem subjetiva. Usa-se os conceitos de culpa em eligendo e em vigilando, mas termina-se utilizando de maneira objetiva, o que é um equívoco. E aí o Tribunal de Contas parte de uma presunção de que o ordenador de despesa ele é onipresente em todos os níveis da administração pública ou onisciente de todos os fatos ocorridos, inclusive os irregulares que venham a ser praticados pelos seus subordinados. O que tem por trás disso, a meu ver, é uma visão, de certa forma, preconceituosa. Há uma demonização do gestor público. Normalmente, se esse gestor público for político, então a demonização é ainda maior. E é uma visão, até certo ponto, ingênua, como se as irregularidades ou a corrupção só existisse no andar de cima, quando, na verdade, a gente sabe que também há corrupção no andar de baixo e, em alguns casos, inclusive, sem o conhecimento dos superiores. E o inverso também ocorre, corrupção e irregularidades no andar de cima, sem o conhecimento dos inferiores. E o pior dos mundos é quando há corrupção e que todo mundo sabe e que ninguém faz nada, ou fecha os olhos, faz de conta que não existe. Então, essa questão da responsabilização de boa-fé, ela deve ser feita, a meu ver, caso a caso. Então, há casos em que o ordenador de despesa ele vai responder sozinho pela irregularidade praticada. Há outros casos em que ele responderá em conjunto com outros agentes que atuaram ao longo da cadeia burocrática. E há casos em que ele não responderá, ainda que ele seja ordenador. Caso demonstrada a completa ausência de culpa ou dolo, ou a sua não participação no evento. Então, eu não vejo, em lugar algum, uma previsão de responsabilização objetiva, uma presunção legal de responsabilização objetiva dos ordenadores das despesas, seja no texto constitucional, ou seja, na nossa legislação infraconstitucional. Me chama a atenção um aspecto que a doutora Ana Blasi colocou, que é o princípio da eficiência. De fato, isso me parece que, muitas vezes, nas fiscalizações dos tribunais de contas, isso é colocado de lado. O direito ele deve dialogar com outros ramos do conhecimento, e aí nós temos a economia, a administração, a ciência contábil, e, nesse contexto, eu penso que os tribunais de contas eles não podem simplesmente ignorar princípios basilares da administração pública, que um deles é a descentralização, que é a distribuição de atribuições e responsabilidades ao longo de toda a cadeia burocrática, até mesmo porque nenhuma organização funciona se não for assim. E, a meu ver, atuando dessa forma, o Tribunal de Contas termina atentando contra o princípio da eficiência e da eficácia administrativa. Bom, esse tipo de interpretação, na verdade, eu acho que é uma herança do nosso sistema jurídico, que
tem origem no sistema romano-germânico, né, que é muito formalista. Isso aí tem sido abrandado aí com algumas correntes de pensamento. A atual ciência jurídica, o atual estágio da ciência jurídica, acho que não aceita mais algumas interpretações meramente formalistas, né? E aí nós temos o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo. O direito da common law lida melhor com isso. E aí eu acho que é importante dos tribunais de contas fiscalizar, não focar suas fiscalizações só meramente em formalismos que pouco ou nada acrescentam ao interesse público. O nosso Tribunal de Contas e os tribunais de contas Brasil afora têm um excelente corpo técnico e que o que eu percebo é que ele, de certa forma, é muito subutilizado quando o Tribunal de Contas atua dessa forma. A contribuição do controle externo para a sociedade ela termina ficando muito aquém daquilo que a sociedade espera, né? E, a meu ver, é aí que reside, é aí que é a origem desse grande déficit de legitimidade pelo qual passam os tribunais de contas no país, né? A sociedade simplesmente, muitas vezes, não conhece o nosso trabalho, não sabe nem o que a gente faz. Enfim, e quanto a esse ponto, eu penso que é necessária uma mudança de paradigma na maneira de atuação dos tribunais de contas, né, definindo, avaliando melhor a conduta de cada agente público em particular e considerando os deveres que competiam e as circunstâncias que ele atuou. Quanto especificamente à questão da boa-fé, eu fiz essa breve incursão, infelizmente nosso tempo é pouco, né? Realmente o entendimento do STJ é que, nesses casos, não é devido à devolução, mas eu penso que isso também não deva ser encarado de maneira absoluta, né? A gente tem que analisar isso aí de maneira individual e com bastante cuidado, a fim de até evitar enriquecimento ilícito, locupletamento. Enfim, eram essas as breves considerações aí para esse início. Perfeito, perfeito, conselheiro. Até porque a boa-fé, nós temos que cuidar para que o princípio da boa-fé não esconda, na verdade, né, uma verdadeira ilegalidade, um verdadeiro conluio entre agente público, ordenador de despesa, e beneficiário daquela verba indevida. Não é realmente o caso a caso que vai nos fazer considerarmos o assunto. Doutor Noel, o senhor que tem uma experiência muito grande, né, na militância administrativa, né, qual é a visão do senhor sobre esse tema específico da boa-fé versus autotutela da administração pública? Então, bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer imensamente o convite de estar aqui. Agradecer ao professor Joel de Menezes Nibor, grande professor, grande administrativista, figura nacional que faz com que Santa Catarina brilhe no cenário nacional enquanto produtor de juristas como o professor Joel. Onde eu ando aí no Brasil, as obras deles estão em todas as estantes. Estive a semana passada no Supremo e lá estavam as obras do professor Joel, que engrandece Santa Catarina e enriquece o estado de Santa Catarina, é um jurista catarinense. Quero também cumprimentar o professor, agradecer o nosso presidente Salomão Riba Júnior, presidente do Tribunal de Contas, que também é uma autoridade nacional e internacional no tema de controle público, uma pessoa, um grande intelectual, um grande homem público, uma vida assim dedicada ao direito, ao controle das contas públicas, dedicada às letras jurídicas, à literatura, um homem assim que brilhante, né? Brilhante, que honra Santa Catarina, honra o Brasil com a sua contribuição. Cumprimentar então o professor Marcos, o conselheiro Adircélio, a doutora Ana, a doutora Sandra, pessoas que eu tenho maior admiração, maior afeto, maior respeito pela sua produção jurídica, pelas pessoas que são, pelo que representam para a ciência jurídica. E não poderia deixar de cumprimentar também o meu grande professor, meu grande mestre, a quem eu sempre me espelho, o professor Rodrigo Valgas, nosso sempre presente de honra do Instituto do Direito Administrativo. Cumprimento todos que se encontram aqui presentes. Então, sendo bem breve, o tempo é muito curto agora, já. Então, assim, nós acompanhando a jurisprudência do Supremo, o Tribunal de Justiça daqui, o Tribunal de Contas da União, os órgãos de controle judicial, os órgãos de controle administrativo, nós constatamos que o princípio da boa-fé ele está seguidamente sendo invocado nas decisões, ora para absolver servidor de imputação de responsabilidade, ora para absolver concessionária de responsabilização, ora para
para absolver agentes políticos de responsabilização. Então, o princípio da boa-fé, a partir da Constituição de 88, ele se inseriu, hoje ele é corrente no nosso direito, ele está inserido no nosso direito, está inserido no debate, nas discussões feitas no âmbito dos tribunais, seja de conta tribunal, seja nos tribunais judiciais. Porém, eu noto assim uma dificuldade, um problema sério, professor Marcos, é o seguinte, é que o princípio da boa-fé, ao mesmo tempo que ele auxilia para o julgador resolver o caso, fazer justiça material, aplicar os valores, os princípios constitucionais, por outro lado, ele causa também, professor Salomão, uma insegurança jurídica. Você muitas vezes você lê um caso, se aplicou o princípio da boa-fé e inocentou, se impediu a autotutela da administração, se absolveu aquele servidor da imputação que lhe foi feita. E outro caso idêntico, não se aplicou o princípio da boa-fé. Então, nós, nessa ideia de resolver, à luz do princípio da boa-fé, caso a caso, de se aplicar ou não a boa-fé, nós chegamos a uma situação de insegurança jurídica. Então, eu penso assim, professor Marcos, que nós deveremos, os doutrinadores, a doutrina, quem enfrenta, quem aplica o princípio, deve-se buscar um estudo maior, uma doutrina melhor, se aprofundar mais esse aspecto, porque nós vivemos, então, essa questão da insegurança jurídica, nós vivemos essa insegurança, uma hora se aplica, outra hora não se aplica, e por que não se aplica? Então, isso dá muita margem, nós temos que construir, como é um conceito jurídico indeterminado, dá muita margem à insegurança jurídica. E outro problema também sério que eu constato é que, até culpa aqui nós advogados, e me incluo entre eles, nós estamos sempre a invocar o princípio da boa-fé, mas não fazemos aquela argumentação devida, aquele estudo no caso concreto, ali por que deve ser aplicado ou não o princípio da boa-fé, uma justificação, uma motivação mais clara, mais objetiva acerca por que se aplica ou não o princípio da boa-fé naquele caso concreto. Então, hoje se utiliza muito esse princípio assim de forma muito aleatória, em qualquer defesa, vamos alegar o princípio da boa-fé, e isso acaba prejudicando até o valor jurídico que se deve dar a esse princípio que é fundamental na estrutura. Eu queria aprofundar mais alguns aspectos aqui, mas eu vou ficar no tempo, agradeço, nos debates eu voltarei a aprofundar mais o tema. Obrigado. Obrigado, doutor Noel. São considerações importantes, né? O princípio da boa-fé é um princípio que hoje está certamente presente no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico, se nós trazermos todas as lições do Humberto Bobbio, né, de sistema jurídico, unicidade sistemática do nosso ordenamento jurídico. Agora, é claro, como bem colocou o doutor Noel, a doutora Ana, a doutora Sandra, o conselheiro Dicélio, nós temos que cuidar que o princípio da boa-fé não seja travestido, né, por uma ilegalidade, por um conluio, ou seja, por quebra do interesse público. Nós temos um segundo tema que ele é muito rico e que me faz ir direto a ele, que é o ficha-limpismo. Eu acho que talvez tenha sido um termo criado pelo professor Adriano no âmbito da justiça do direito eleitoral, quando analisando a Lei Complementar 135, para os senhores que não se recordam, a Lei Complementar 135 é a tal da ficha limpa, que alterou o artigo 1º da Lei Complementar 6490, a Lei de Ingibilidade no âmbito das eleições, e que trouxe aquele vasto filtro moral, ético, né, para as candidaturas eleitorais. Logo em seguida a publicação da Lei Complementar 135, alguns estados, como é o caso de Santa Catarina, nós temos aqui a Lei 15.381 de 2010, impuseram os mesmos filtros éticos, morais, constantes na ficha limpa, para a nomeação dos cargos de livre nomeação e exoneração, os cargos em comissão. E aí, doutora Sandra, eu pergunto à senhora, estamos indo pelo caminho adequado? Existem propostas já para trazerem esses filtros aos cargos de provimento efetivo? Como a senhora vê esse sistema? Aparentemente, esses dois assuntos não guardam nenhuma relação, mas é só aparente. A questão da boa-fé e da eficiência, conjugada ao princípio da moralidade, fez graçar na administração pública um reflexo da opinião do imaginário coletivo até, efetivamente, a mídia, em todas suas modalidades, na concepção daquilo que é inegável na sociedade brasileira, que é o combate à corrupção, né? Então,
dada a intolerância do povo brasileiro desde daquele patrimonialismo que vem do Brasil colônia, baseado no toma lá da cá, e de inúmeros maus políticos que, proporcionalmente ao seu péssimo desempenho, reflete-se nas urnas inversamente proporcional, não proporcionalmente, inversamente proporcional. Às vezes, quanto pior o político, melhor ele vem na eleição seguinte, baseado em todo um contexto que a gente poderia aqui discutir, desde a origem sociológica até a origem do próprio sistema jurídico brasileiro, que não vem ao caso. A Lei 135, a Lei Complementar 135, acabou por se reproduzir não só no sistema jurídico eleitoral, como no início era de se esperar. Por quê? Já que a população brasileira vota em pessoas que supostamente ou efetivamente têm condenações à justiça, vamos impedir que essas pessoas se inscrevam, se registrem como candidatos. E aí, como num passe mágica, se eliminaria a corrupção no Brasil, né? Pelo menos em tentativa. Isso acabou gerando, não só na União, com um decreto federal, mas em vários municípios, de pronto, projetos de lei estabelecendo como paradigma aquelas mesmas exigências e, às vezes, coisas assim um tanto quanto absurdas, como foi uma lei em Blumenau, que criou várias outras exigências transcendendo aquelas, então, estabelecidas pela Lei Complementar 135. E isso, senhores, me parece que deve ser objeto de muita reflexão, porque, tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo, na tentativa de dar uma satisfação à sociedade, de que não se nomeará mais cargo em comissão que tenha algum tipo de processo judicial, se cai num outro risco, me parece bastante ponderável, de haver uma restrição tanto ao administrador público na escolha daquilo que é da escolha dele, que é o cargo em comissão, como agora, nessa mesma esteira, na inscrição ou na nomeação decorrente de concurso público. E é preocupante porque, no município de São Paulo, por exemplo, a legislação previu a hipótese de não se permitir o ingresso no serviço público por concurso público daquele servidor, daquele pretenso candidato que tivesse processo não transitado em julgado por órgão colegiado, como é o estabelecido pela Lei Complementar 135. Então, me parece que algumas questões aqui precisam ser enfrentadas. A primeira, a natureza jurídica do agente público, agente político, é absolutamente diversa do servidor público, isso todos nós sabemos. Então, enquanto um depende da vontade soberana do povo num processo democrático eleitoral, o outro se submete ou à escolha daquele legitimado pela escolha popular, uma nova escolha, que é a nomeação em cargo em comissão, ou, muito mais ainda, na questão do concurso público, que é o servidor público típico. E aí, muitas questões ainda não têm resposta, são controversas as manifestações, até pela recente legislação nesse sentido, e pipocando em vários municípios, com várias interpretações diferentes, mas uma delas decorre disso, que é a seguinte: se aplica-se a 135 de forma praticamente automática, numa legislação local, o sujeito não poderia nem se inscrever no concurso. Então, similar ao que é aquele processo de homologação da candidatura, seria a comissão de concurso aquela que aferiria se aquele pretenso candidato tem ficha limpa e, portanto, pode se inscrever. Isso daria um poder discricionário à administração que, se não enfrentado adequadamente pela lei, gerará uma escolha que burle o concurso público. E aí o efeito é bem pior do que aquele, pressupostamente, que justificaria essa norma. Em segundo, se não na inscrição, mas na nomeação, como se espera que seja natural, ele passaria por todo esse processo que, às vezes, é longo, caro e absolutamente desgastante do concurso público, e, no final, no ato de nomeação, então, ele teria que apresentar uma ficha absolutamente limpa, o que possibilitaria, entre o concurso e a nomeação, um interregno razoável de tempo, porque o concurso tem validade de 2 anos, e uma mudança da situação jurídica daquele candidato,
aferível também por um órgão da administração quando da nomeação. Então, me parece assim que, sem sopesar, nesse contexto, os valores pelos quais se justifica que o serviço público seja, obviamente, exercido nos cargos em comissão, que são de confiança, e nos cargos efetivos decorrentes de concurso, exercido por servidores limpos, servidores probos, me parece que há, no regime jurídico, fortes legislações que coíbem o mau servidor. Uma delas é o estágio probatório, a outra é o próprio processo disciplinar. Então, é muito perigoso quando a gente estabelece um critério muito aberto nesse sentido, baseado numa corrente de pensamento muito mais de clamor da sociedade do que de reflexão jurídica, como vejo que vem acontecendo, especialmente em câmaras legislativas. Por hora seria isso, meu caro Marcos. Doutora Ana, como a senhora vê esse tema? Doutor Marcos, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de me redimir, porque eu não fiz menção no início ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Senhores me perdoem, e eu preciso fazer isso rapidamente, porque, na minha opinião, além de tudo que já foi falado sobre ele, sem demérito a nenhuma outra profissão, ele congrega, já falei isso, a duas profissões que, no meu entender, são fundamentais. E que ele é advogado e é professor. Então, a união dessas duas nobres profissões, desses dois novos olhares, é que fazem com que a obra dele seja consultada e referência para todos nós. Então, eu me redimo dessa minha falha no início. Bem, na minha opinião, essa questão da ficha limpa, ela favorece o debate crítico, o diálogo institucional, a democracia participativa. É claro que isso foi um clamor da sociedade, a doutora Sandra falou, e isso é verdade, a questão da corrupção que graça, enfim. Só que, na minha forma de ver, a possibilidade inserida na lei, que agora redunda na questão da limitação do ingresso de servidor público no serviço público, de fazer com que aquele condenado ou submetido a um julgamento em decisão colegiada, apenas em decisão colegiada, seja considerado ficha suja, eu acho que isso, na verdade, traz à tona uma outra discussão, que é uma grande mazela do judiciário, que é a falta de celeridade processual. Isso foi abordado ontem pelo Rui. Então, em outras palavras, ações de improbidade. Primeiro, agora, no Brasil, a gente não precisa dizer... antigamente, a probidade ela era fato até se prova o contrário. Agora é o contrário. Né? Então, isso, para mim, é uma inversão total de valores. E essa questão me preocupa sobremaneira, doutor Rodrigo, a falta de razoável duração do processo, porque a pessoa fica com a espada na cabeça durante muito tempo. As ações de improbidade, elas levam seguramente 20, 25 anos. A liminar concedida, os juízes, quando nós protocolamos as ações em defesa dos direitos dos acusados de improbidade, via de regra concedem as liminares por uma questão de precaução, porque nunca se sabe, bloqueia o patrimônio, e a pessoa fica respondendo aquele processo indefinidamente, anos e anos e anos, e durante anos aquela pecha fica sobre si e ele não pode ingressar no serviço público, enfim. Então, na minha forma de ver, essa é uma questão que nós precisamos realmente abordar. E acho, e aí vem a minha colocação, o STJ também vem dizendo isso agora recentemente, que o ato discricionário, ele é discricionário, mas ele passa a ser vinculado no caso concreto. Então, nós vamos ter que analisar caso a caso, na minha forma de ver. E aí o controle judicial vai ser fundamental na análise dessa questão do ingresso no serviço público dos considerados ficha suja. Infelizmente, essa averiguação vai ter que ser feita pelo judiciário, nesse momento,
caso a caso, porque a questão está posta. O Supremo já disse que é constitucional. A resolução do CNJ, mandando aplicar no Judiciário, isso vai reverberar em todo o serviço público. A lei estadual, lei municipal. No município de São Paulo, agora em março, o presidente da Câmara de Vereadores determinou, parece que eram 19 ou 20 documentos que eram necessários, exigidos do servidor público para ele ingressar nos quadros da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo. E o que ele disse? Nós estamos exigindo mais documento do que o FBI. Vamos cortar isso, porque isso não é possível. Então, essa ponderação e essa questão, eu volto a insistir na questão da eficiência. Me parece que aqui também a eficiência servirá de aferição dessas questões. A administração, ao verificar essas questões, ela vai ter que ser eficiente também. Ela vai ter que separar o joio do trigo. É claro que ninguém quer no serviço público uma pessoa que seja ímproba, mas também não se pode generalizar. Então, essa é uma preocupação, doutor Marcos, que a gente precisa ter, por isso, essas minhas considerações. Obrigado, doutora Ana. Me parece muito claro que é praticamente um caminho sem volta, né? A aplicação da ficha, do conceito, das restrições, das vedações da ficha limpa a vários ramos do direito público. E, conselheiro Dicélio, é uma pergunta que eu vejo da maior importância. Vamos pegar o exemplo da nossa lei estadual, né, que estabelece que pessoas que tenham contas julgadas irregulares no âmbito do Tribunal de Contas não podem exercer cargo em comissão no âmbito do Estado de Santa Catarina. E aí, numa análise, eu leio o julgado do Tribunal de Contas e eu tenho que fazer a seguinte questão: é ou não é caso de ato doloso de improbidade administrativa? Como o Tribunal de Contas está vendo isso, em decorrência dessas decisões de julgamento irregulares de contas, vão acabar interferindo, né, de forma direta na nomeação, seja em cargos em comissão, seja no âmbito das eleições e talvez num caminho próximo aí no âmbito do exercício de cargos efetivos. Como o Tribunal de Contas está vendo esse tema? Bom, esse tema é dos mais polêmicos. A lei da ficha limpa, ela é bastante vasta, bastante ampla, e eu vou focar justamente nessa parte que você colocou muito bem, que é bastante polêmica. Até em homenagem a uma frase recorrente que tem sido dita aqui nesse 5º Congresso, uma expressão que eu tenho escutado bastante, que é o cada um no seu quadrado. Então, eu vou, em homenagem a essa pérola da nossa cultura de massa, que cultura tão rica e, ao mesmo tempo, tão pobre, eu vou focar no nosso quadrado e nessa questão pontual. A lei da ficha limpa nacional, ela diz que são inelegíveis para qualquer cargo, isso no seu artigo 1º, inciso 1, a linha G, e no caso da lei da ficha limpa estadual, que diz que ou tem suas nomeações vedadas, e aí é o artigo 1º, a linha D, e reproduz a mesma redação, que diz o seguinte: aqueles que tiverem suas contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Isso por decisão irrecorrível do órgão competente, no caso, os tribunais de contas. O que fez a lei da ficha limpa nacional? Ela simplesmente adicionou o termo doloso a um entendimento que já era pacificado pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral, de que o vício insanável, que isso era um termo que causava bastante dúvida, bastante discussão, esse vício insanável significava justamente ato de improbidade administrativa. Mas ela não fez só isso, ela fez isso, ao que me parece, incorporando um entendimento uníssono do nosso STJ sobre improbidade, no sentido de que é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos nos artigos 9 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, e, pelo menos, culpa nas hipóteses do artigo 10, todos da Lei de Improbidade Administrativa. E, a meu ver, os tribunais de contas simplesmente não podem simplesmente ignorar essas inovações trazidas pela lei da ficha limpa, também não pode dar as costas para entendimentos jurisprudenciais do TSE e do STJ sobre o assunto. A grande discussão que a gente verifica, e não é só no Tribunal de Contas de Santa Catarina, isso é no Brasil inteiro, é se os tribunais de contas devem ou não, em seus julgados, apontar esses elementos caracterizadores de ato doloso de improbidade administrativa, nas irregularidades com as quais eles se deparam no exercício de sua fiscalização. E, a meu ver, os tribunais de contas têm, sim, que fazer esse apontamento, até mesmo porque esses elementos são da mais alta relevância
não só para a dosimetria das penalidades administrativas a serem aplicadas pelas Cortes de Contas, mas também com relação à própria aplicação ou relevação da pena, da sanção. Então, eu tenho uma certa dificuldade em entender a resistência que alguns têm quanto a esse tipo de análise, que, ao meu ver, os tribunais de contas têm por obrigação, é um poder-dever, ou melhor, lembrando na palestra do professor homenageado, o Celso Antônio Bandeira de Mello, é um dever-poder, né, que a obrigação vem antes, de realizar essa análise. E quanto à elaboração da lista dos inelegíveis, a meu ver, também, da mesma forma, os tribunais têm que ter essa filosofia em mente. Eles somente podem incluir na lista a ser remetida à Justiça Eleitoral aqueles agentes que tenham cometido tais atos, tais irregularidades, ou seja, que caracterizem ato doloso de improbidade. Quer gostemos ou não, essa é a redação da lei da ficha limpa e, simplesmente, nós não podemos ignorá-la. Aqui é importante destacar o seguinte: isso não quer dizer que os tribunais vão condenar ninguém por improbidade administrativa, até mesmo porque isso não é competência nossa. Da mesma forma que a Justiça Eleitoral não faz. Quem julga improbidade administrativa é a Justiça Comum, seja ela estadual ou federal. Mas, ao analisar as irregularidades objeto de nossas apurações, objeto de nossas competências, os tribunais têm que apontar se há elementos que caracterizam ato doloso de improbidade administrativa. Se alguém tem condições de apurar isso, são os tribunais de contas, por estar em contato mais direto com a apuração dos fatos, por terem condições de trazer elementos fáticos, juntar provas, enfim, de firmar a sua convicção sobre as conclusões de suas fiscalizações, auditorias e seus julgados. E ele tem mais condições, inclusive, do que a própria Justiça Eleitoral. Isso fica muito claro quando a gente analisa algumas decisões da Justiça. Eu já vi votos do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros se queixam muito disso. Eu não tenho elementos aqui para verificar se tem ato doloso ou não. Fala-se em nota de insanidade, enfim. E em relação à caracterização desse elemento subjetivo na conduta do agente, é muito importante distinguir o dolo administrativo do dolo penal, que isso é outra confusão que se faz. Acho que, para caracterizar o dolo nas infrações administrativas, a gente tem que ter poderes investigatórios amplos, escuta telefônica, quando não é nada disso. O ministro Herman Benjamin tem um voto lapidar no RESP 765-212, onde ele, amparado na doutrina de Fábio Medina Osório, na obra Direito Administrativo Sancionador, ele diz o seguinte, eu vou ler um trecho desse voto. O dolo não é necessariamente a má-fé, porque há ilícitos graves que resultam de desvios comportamentais em face de exigências legais específicas. Se o agente descumpre abertamente normas legais, pouco importa o interesse perseguido. Há uma infração dolosa. Vontade e consciência de realização dos elementos da figura típica. Eis o dolo comumente conceituado no direito penal, e que, de forma um pouco mais flexível e elástica, diante da maior amplitude típica da infração administrativa, há de ser aceito também no direito administrativo sancionatório. Então, eu entendo que cabe à Justiça Eleitoral decidir pela inelegibilidade, isso é a competência dela, quando presentes os requisitos caracterizadores de tal hipótese. No entanto, cumpre aos tribunais de contas identificarem em seus julgados as situações em que isso está presente, em que está presente o vício insanável, e aí, com isso, presta uma informação útil e de qualidade, com o fim de atingir o proposto pela lei da ficha limpa. É essa a grande contribuição, a meu ver, que os tribunais de contas podem dar no debate eleitoral. Não ficar enviando uma listagem com um número gigantesco de nomes, só para dizer que é uma listagem grande, onde a grande maioria das irregularidades são meramente formais e de baixa gravidade, baixo potencial ofensivo. A meu ver, isso, além de ser feito ao arrepio da lei, é desarrazoado e desproporcional. Não tem sentido a gente encaminhar nomes de responsáveis por condutas que não têm o condão de ensejar a inelegibilidade. Então, essa questão ganha bastante importância quando a gente adota um viés crítico a respeito da atuação, ainda em alguns casos, do nosso tribunal, muito presa a formalismos inúteis. Às vezes, a gente vê julgamento irregular de contas por descrição insuficiente do histórico na nota de empenho, ausência de numeração de página de processo, enfim. Algumas situações que causam
espécie que decorre desse excesso de formalismo que a gente tem que combater, né, onde muitas vezes a gente deixa de lado a essência do ato fiscalizado, a substância dos atos, e nos prendemos a esses formalismos. Bom, é importante destacar também que os tribunais de contas eles são apenas um dos atores desse processo, ao lado da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum, órgãos de classe. Se alguém ficar de fora da lista, há outros mecanismos à disposição da sociedade. O Ministério Público tem ação de impugnação de registro de candidatura. Enfim, aqui na Casa, há uma resolução, a número 64, de 2012, que traça parâmetros para a elaboração dessa lista. Ela nada mais fez do que foi incorporar a redação, a novel redação da lei da ficha limpa. Essa resolução foi aprovada pelo plenário da Casa. A meu ver, representou um avanço muito grande em diversos aspectos. Há uma situação que um exemplo é a inclusão de na lista de irregularidades apuradas em processos que não os de conta, ou seja, processo de prestação ou de tomada de contas. Isso havia entendimento, a meu ver, equivocado, e que decorria da interpretação literal da legislação, quando ela se refere a contas rejeitadas, e esse entendimento era no sentido de excluir os julgamentos exarados nos processos que não são de contas, ou seja, processos que não eram tomada de contas nem prestação de contas, aquelas irregularidades apuradas não eram incluídas na lista. Essa interpretação é demais restritiva, é meramente literal, e há necessidade de se desmistificar a literalidade da lei, né? Chega-se ao absurdo, por essa interpretação, de dar tratamentos distintos a irregularidades apuradas nesses processos de contas e as irregularidades, às vezes é a mesma irregularidade. Se ela for apurada em processo de denúncia ou de representação, por exemplo, aplica-se multa, não se julga irregular as contas, porque não é processo de contas, e aí há um entendimento de que não se envia essas irregularidades para a Justiça Eleitoral. A meu ver, um procedimento completamente equivocado, né, contraditório, viola o princípio da isonomia. O TCU, sobre isso, adota um posicionamento curioso, né, que, quando constata, num processo de tomada de contas, que o julgamento dessas contas será pela irregularidade, sem que haja débito, restando apenas multas, o TCU termina desconvertendo o processo, né, a fim de evitar a inclusão do nome do responsável na lista. Aí o processo volta à sua natureza original de denúncia ou de representação. Com isso, não há o julgamento irregular das contas, e aí, por não haver o julgamento irregular das contas, eu não mando na lista. A meu ver, isso eu não concordo com esse posicionamento do TCU, embora seja louvável, sob o ponto de vista da isonomia, mas não resolve todo o problema. A meu ver, a solução do problema passa pela desmistificação dessa literalidade da lei. Eram essas breves considerações. Conselheira Dicélio, tema provocante, doutor Rodrigo. Presidente Salomão, acho que o Tribunal de Contas tem um tema para ser discutido que é vasto, rico e que interessa a toda a sociedade. Voltamos à questão do dolo, improbidade administrativa, eu acho que merece um seminário à parte. Conselheiro, não consigo separar a ideia de improbidade de má-fé, fraude, não consigo separar em qualquer modalidade, artigo 9, 9º, 10º e 11º, não consigo caracterizar a improbidade sem que esteja presente má-fé, a ideia de fraude, má-fé, o intuito ardiloso de fraude, sou pena de, na verdade, qualquer agente público ser caracterizado por improbidade. Me dê um processo criminal nesse país, doutora Ana, que não tenha descumprido os prazos previstos no Código Penal. Um processo criminal. Improbidade administrativa. Foram descumpridos, doutor Rodrigo Valgas, artigos da lei dizendo que em tantos dias a denúncia teria que ser julgada. Então, se temos que aplicar a improbidade no dolo genérico, como dito ontem aqui na mesa, que valha isso para todos, e não somente para os gestores do Poder Executivo. Então, a ferroada vai doer para todo mundo. Então, é um tema polêmico, é um tema rico, é um tema, enfim, foi abordado de forma brilhante na mesa de ontem. E, doutor Noel, me intriga muito, e eu gostaria que o senhor abordasse sobre isso, né? Nós falamos em ficha limpismo, a doutora Sandra falou, a doutora Ana falou, e a doutora Ana falou num princípio, no início do primeiro debate, né, o princípio da eficiência, e que o professor Celso Antônio trabalha como poucos na obra dele. Né, o princípio da eficiência, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello sempre trabalha muito esse princípio. Nós abordamos já nepotismo, súmula vinculante número 13, agora ficha limpa. Nós estamos esquecendo do princípio da eficiência. Nós vemos de forma clara nos noticiários que o ministério tal, secretaria tal é de tal e tal partido. E o princípio da eficiência, onde fica?
Professor Marcos, antes de eu fazer a resposta à sua pergunta, eu queria só voltar sobre a questão do ficha limpismo, que eu tenho uma posição, com todo respeito, mas contrária à professora Sandra e à professora Ana. Aqui no Estado de Santa Catarina, como é de conhecimento público, nós temos a lei estadual, 15.381, da Assembleia Legislativa, aqui de 2010, que determina a aplicação da lei da ficha limpa para aqueles que pretendem ocupar cargo comissionado. Até aqui o professor Rodrigo, o professor Rui fizeram uma manifestação no Ministério Público, uma representação belíssima, muito bem escrita, defendendo, com todo respeito, a inconstitucionalidade dessa norma. Mas eu, professor Marcos, eu penso assim que nós temos que trabalhar a administração pública sempre à luz daquele belíssimo livro, uma obra fantástica do professor Juarez, que é o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. Ou seja, a administração pública tem que ser reta, tem probidade, tem que ser imparcial, tem que ser realizadora, tem que cumprir os direitos fundamentais. E quem quer ocupar cargo público, eu penso que deve se sujeitar à aplicação da lei da ficha limpa. Eu defendo assim que a lei da ficha limpa deve ser aplicada aos cargos comissionados, deve ser aplicada também aos cargos efetivos. É claro que, para que seja aplicada aos cargos efetivos, depende de uma norma. Por exemplo, no Estado nós não temos uma norma aplicando a 135 para os cargos efetivos. Por isso eu defendo, professor Marcos, que tenhamos no âmbito nacional. Será que não seria o caso aqui, até para debate, aqui temos 3 grandes especialistas, aqui 4, contigo, professor Marcos, em tema de servidor público. Será que não seria o caso de nós termos, no âmbito do país, no âmbito nacional, uma norma geral aplicando a lei da ficha limpa para todos aqueles que querem ocupar cargo efetivo ou cargo comissionado? Porque eu vejo, assim, até examinando a jurisprudência do Supremo, o Supremo diz que vários julgados, o STJ, todos, que só quem tem trânsito em julgado, quem tem inquérito policial, quem tem ação penal, ação de improbidade, não está impedido de ocupar cargo público, só depois do trânsito julgado. Mas será que não é o caso do legislador nacional produzir uma norma, a União, no exercício da competência normativa geral, produzir uma lei nacional aplicando a ficha limpa para todos aqueles que querem ocupar um cargo público? Porque vejam, senhores e senhoras, como que um cidadão que, veja bem, um cidadão que tem um processo, um crime contra a economia, a fé pública, que está respondendo um processo, como é que ele vai ter lisura? Como é que eu, cidadão comum, eu não ocupo nenhum cargo público, não... como é que ele vai ter lisura para decidir um processo meu lá que eu estou defendendo, eu sou um contribuinte, eu vou ser julgado por um cidadão lá, um agente da Receita Federal, que responde a processos contra a administração pública. Então, penso que nós vamos avançar no plano normativo, no plano jurisprudencial e construir um marco um marco legal que abrigue, que possibilite que tenhamos uma norma nacional, que nós não temos. Nós estamos aqui no Estado dessa lei, o Amapá editou agora, no final de 2012, uma lei da ficha limpa para os cargos comissionados, mas não temos um regramento que dê segurança quando se trata de cargo efetivo. Não é possível. Então, eu penso que esse tema deve ser refletido, aí está posto para os nossos doutrinadores examinar com maior competência. Quanto à questão da eficiência, professor Marcos, é um princípio que eu sou apaixonado, sou encantado, eu li até por indicação do meu grande professor Rodrigo Valgas, o livro que todos devem ler, que é o princípio da eficiência, o professor Emerson Gabardo, professor paranaense, o melhor livro, um livro belíssimo sobre a eficiência. Mas aí muito se escreveu, muito se falou sobre a eficiência, livros foram escritos, e eu, cada vez que eu leio sobre esse princípio, mais triste, mais decepcionado eu fico. Porque, vejam bem, meus senhores, no Brasil, o atual presidente, não tenho nenhum partido, não tenho vinculação, não sou, mas vejam bem, nós estamos no 39º ministério. Por que criar um ministério o ministério da microempresa, já tem lá um Ministério do Desenvolvimento Econômico e tal. Então, quer dizer, não tem eficiência, um total desrespeito à eficiência. Nós vimos aqui no Estado a questão dessas regionais, também um total desrespeito à eficiência. Tem algum estudo, o Estado tem algum estudo dizendo que essas CDRs trazem eficiência ao Estado?
na ação do Estado, na finalidade do Estado. Não tem. Então, eu vejo assim, professor, que, professor Marcos, com muita tristeza, quando examina o princípio da eficiência, a administração pública tem que ter meta, a administração pública tem que buscar resultado. Hoje, o que se nota na maioria das... Por exemplo, eu ajudei, me envolvi até numa campanha de um candidato, e a prefeito, e ele se elegeu com um discurso, esse da eficiência, tal. Agora ele colocou um monte de secretários, diretores, pessoas que jamais se eu tivesse uma empresa privada, colocaria. Quer dizer, ineficiência total. Aí eu fui questionado, porque eu ajudei, eles, não, pois é, mas eu me elegi com esse povo aí, e tal. Então, por esse povo que eu estou aqui, quer dizer, então, nós temos que, os tribunais de contas, o judiciário, as ONGs que trabalham, que controlam a administração, tem que buscar efetivar. Acho que na eficiência chega de discurso, mais concretude, mais investigação, mais apuração e rejeição de conta conselheiro para quem não cumpre a eficiência na educação, não cumpre a eficiência nas metas. Essa é a minha posição, professor, desculpa me excedir aqui. Não. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Professora Sandra, agora, de uma forma muito rápida, objetiva, né, as considerações sobre todos os debates aqui feitos, sobre esse tema. Oi? O último tema, não? Não, a gente depois vai para o último tema. Daí depois tem mais um tema. Eu pensei que era o terceiro abordagem. Em relação às colocações do conselheiro, eu o parabenizo pela lucidez e pela análise de consequência do que produz de resultado, às vezes injusto até, a famosa lista do Tribunal de Contas, especialmente no ano de eleição. E discordo em alguns pontos do que o nosso colega, também advogado, colocou como avanço, né? É muito difícil a gente estabelecer um norte para essa questão de forma adequada, se a gente entender que o administrador público, legitimado nas urnas, não tem condições de escolher adequadamente os seus subordinados. Se a gente estabelecer isso, a gente está também construindo uma nova teoria, que me parece não tem suporte na Constituição, da ausência de legitimação para determinados atos. Quer a gente queira, quer não, o administrador público eleito, ele tem determinadas prerrogativas. Então, quer a gente queira ou não, se a gente quiser diferente, a gente tem que votar em outra pessoa, né? Enquanto ele estiver lá naquele cargo, na minha opinião, ele tem direito de escolher, sim, inclusive o cabo eleitoral dele, né? Então, essa questão da ficha limpa não pode servir de argumento para tolher certas prerrogativas que só aquele ente legitimado... E vejam aqui, eu não estou defendendo administradores ruins, eu estou defendendo o Estado democrático de direito. Nós temos que nos preocupar com o Estado democrático de direito. Cada vez que a gente tenta estabelecer limites para algum poder, temos aí a discussão entre o Legislativo e o Judiciário, a gente corre o risco sério de estabelecer arbitrariedade. Era só essa minha ponderação. Doutora Ana? Doutora Sandra, quando a gente fala em Estado democrático de direito, a gente fala em segurança pública. E uma vez um membro da Suprema Corte Americana disse, mais ou menos assim, quem abre mão da liberdade em prol da segurança há de chegar certo e rapidamente a um momento em que não haverá nem liberdade nem segurança. Então, me parece que essa é a grande preocupação e, na minha opinião, eu continuo convicta de que nós vamos fazer essa análise caso a caso, no caso concreto. Então, essa contribuição do conselheiro no sentido da lista, nessa aferição da lista, isso é muito importante para nós, operadores do direito. É importante, nós, nos conselhos de classe, todos sabem que isso repercute também na ficha limpa. Então, a responsabilidade dos processos nos conselhos de classe, lá na OAB, a nossa responsabilidade na hora de julgar um colega nos tribunais de ética e disciplina, porque isso repercute também em ficha limpa, e isso está na resolução do CNJ. Então, assim, todos nós, operadores do direito, passamos a ter uma responsabilidade ainda maior com toda essa questão posta. Obrigada. Conselheiro? Bom, diante de tudo que foi dito aqui, o meu entendimento é que realmente é necessária uma mudança de paradigma por parte da atuação dos tribunais de contas, a maneira como nós vemos atuando, incluindo irregularidades de baixo potencial ofensivo na lista, isso termina contribuindo para a chamada administração do medo, né? Hoje dorme tranquilo aquele que nega, né? Não pode nada.
Então, isso contribui para esse efeito nefasto, né? Há um efeito nefasto também na esfera pessoal do agente público, na medida em que ele é incluído numa lista onde a sociedade tende a pressupor que tem havido ato doloso de improbidade, afinal de contas, é isso que está na lei da ficha limpa. Só que, mais do que isso, me parece que isso tem consequências diretas no suprimento daquele déficit de legitimidade a que eu me referi anteriormente, pelos quais padecem os tribunais de contas. Pois isso aí, a meu ver, vai propiciar um enriquecimento, né, do produto final do serviço entregue pelo Tribunal de Contas à sociedade. Na medida em que enriquece a instrução probatória, você termina tendo desdobramentos que hoje é praticamente impensável, né? E aí eu me refiro a um aprofundamento de investigações, até no sentido de combater efetivamente a corrupção, que o Tribunal de Contas, apesar de ser um órgão de fiscalização, ele não tem essa atuação destacada na área de combate à corrupção, como tem, por exemplo, o Ministério Público. E aí a necessidade de uma atuação mais próxima com parceiros estratégicos, como o Ministério Público, estadual, federal, Receita Federal, estadual, Polícia Judiciária, o próprio Poder Judiciário. Isso ampliaria muito o raio de ação do controle das contas públicas. Então, era isso. Aqui, doutor Noel. A lei da ficha limpa, ela oportunizou o Tribunal de Contas, que valorizou muito o papel do Tribunal de Contas. Hoje, o Tribunal de Contas tem que fazer uma análise, como sustentou aqui de forma brilhante, excepcional, o conselheiro Adiceno. O tribunal tem que fazer o que é doloso, enfrentar o que caracterizou, por que está se enquadrando aqui no 135, na lei complementar 135. Então, significou um avanço. É isso. Ok. Me parece que o tema é rico, né? E não se esgota, não vai se esgotar nessa mesa, mas, enfim, eu acho que são posições muito claras de cada debatedor, que nos levam a reflexões importantes, que passam pela improbidade, mas parabéns ao Tribunal de Contas, né, que tem essa sensibilidade de fazer essa peneira, né, ao elencar um gestor que teve, por qualquer motivo, alguma penalização dentro do Tribunal de Contas, e separar o joio do trigo, né, o que é inerente a um descumprimento material e o que é inerente a um descumprimento meramente formal. Enfim, acho que o tribunal anda bem ao cuidar sobre esse tema. E o terceiro e último tema para debate, um tema maravilhoso, que envolve a pena a cassação de aposentadoria de servidor público, né? Um tema vivo, um tema quente em Santa Catarina, diante do problema, né, detectado no âmbito da Assembleia Legislativa, enfim. E eu não tenho como não começar a discutir esse tema com o doutor Noel, que é um militante da área, que é uma pessoa que vive os entendimentos atuais dos tribunais de justiça. Doutor Noel, como é que o senhor vê hoje, no âmbito dos tribunais, a cassação do ato de aposentadoria de servidor público? Professor Marcos, então, na lei federal, a 8.112 de 90, lá no artigo 127, inciso 4, está previsto que são penas disciplinares. Inciso 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui no Estado, nós temos a lei estadual a 6.843, de 86, a 6.745, de 86, que também disciplina que o servidor que cometer um ato ilícito durante o exercício da sua função, mesmo depois de aposentado, ele pode sofrer a pena de cassação da aposentadoria. Ou seja, no exercício da função, cometeu um ato ilícito, foi inativado, depois de inativado, pode ser instaurado um processo administrativo e, se a penalidade, em função da prática daquele ato, ensejar a demissão, ele pode, então, sofrer a pena de cassação da aposentadoria. Essa matéria, ela está nas cortes, as cortes judiciais estão discutindo. Por exemplo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal discutiu esse tema e, num acordo do relator ministro Nery da Silveira, ficou definido que há legitimidade da pena de cassação de aposentadoria por ilícito administrativo cometido pelo servidor ainda na atividade. Então, no Supremo, essa matéria esteve lá e o Supremo disse que não é inconstitucional, que essa pena não é inconstitucional, o tema foi discutido. Mas o Supremo enfrentou a pena sob o argumento da não ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito. No
STJ, a matéria também já foi várias vezes discutida, o último acordo recente é que não há óbice legal para que ocorra simples conversão da pena de demissão e cassação de aposentadoria. No nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a matéria também já foi várias vezes discutida e, recentemente, em 2011, a Sua Excelência, o desembargador Nilton Trizotto, voltou a enfrentar o tema e, num recurso de decisão de número 2009-022-346-1, a Sua Excelência, o órgão especial, então ele foi o relator, e o órgão especial decidiu que é inconstitucional, que não se justifica a aplicação da pena de cassação da aposentadoria do servidor. O servidor está aposentado, ele não pode sofrer essa penalidade. E o órgão especial do TJ também vai ter que enfrentar um caso daqui a pouco, já está lá para ser julgado. Há um agravo de instrumento, 2012-07-279-5, cujo relator é o desembargador Nelson Martins, e, naquele caso, é um delegado de polícia, da Polícia Civil aqui do Estado de Santa Catarina, que, durante o exercício do seu cargo, foi a ele imputada a prática de peculato, alguns crimes contra a administração, e a administração pública realizou o processo e aplicou a pena de cassação da aposentadoria. Houve uma ação na Vara da Fazenda, o doutor Hélio negou a liminar e foi para o TJ. E o TJ, aí foi arguida essa inconstitucionalidade da pena da cassação da aposentadoria, e a Sua Excelência, o desembargador Nelson Martins, submeteu ao órgão especial que deverá enfrentar nos próximos dias. O desembargador Nelson Schaefer já adiantou o voto dele. Ele diz, olha, aqui, praticamente adiantou o voto. Ele diz assim, que o ato de aposentadoria deferido em regime previdenciário contributivo e deixar o segurado sem a devida contraprestação àqueles valores que constituíram a fonte de custeio de seu benefício, que é uma subversão, que não é possível isso. Então, ele já praticamente adiantou. O desembargador Trizotto também votou já que é inconstitucional essa. E o Supremo Tribunal Federal foi provocado, agora vai ter que se manifestar sobre a matéria numa ADI, a ADI 4882, que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal para discutir se é constitucional ou não essa aplicação. Eu sustento, de forma muito modesta, porque quem sou eu para sustentar alguma coisa perante o Supremo, perante o TJ? Mas aqui, de forma muito modesta, professor Marcos, eu defendo que essa pena é totalmente inconstitucional. Essa penalidade ela foi desenhada no plano normativo quando a aposentadoria era um prêmio, o servidor não contribuía, então, depois de exercer o serviço por determinado período, ele ganhava esse prêmio que era a aposentadoria. Hoje não, professor Marcos, ela decorre da contribuição. E aí eu arrolo rapidamente, dou um segundinho aqui, alguns argumentos. Então, ela tem caráter contributivo, então não é prêmio. Ele, se for cassado, por exemplo, esse delegado, se for cassado a aposentadoria dele, ele não vai estar no final da vida, não vai mais ter como ir a outro regime buscar uma aposentadoria. Ela desrespeita o direito adquirido, ela implica dano certo e imediato ao servidor, ela é uma pena que ela se transfere por exemplo, se ele tiver um pensionista, ela vai se transferir ao pensionista, então é uma pena que é vedada pela Constituição. E a cassação da aposentadoria implica a violação ao princípio da segurança jurídica, devido ao processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, ela tem um caráter perpétuo. Então, por isso, eu sustento de forma muito modesta que ela é inconstitucional e defendo que o Supremo caminhe nesse sentido e declare de uma vez por todas nessa ADI, a 4881, que é inconstitucional para que seja aplicada em todo o âmbito da Federação. Obrigado, professor Marcos, desculpa pelo excesso do tempo. Uma aula sobre o tema, maravilhoso, não? Doutora Sandra. Dada a adiantada hora, eu concordo com tudo que ele disse. Na minha opinião, só sustentando a mesma posição e com a vênia da decisão que virá do Supremo nessa ADI que foi proposta pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal em dezembro último, me parece que é bem razoável a argumentação no sentido do caráter contributivo e, em especial, que tornou-se inconstitucional. Enquanto, anterior à emenda 20, de 98, a lógica das ordens normativas de estatuto de servidores tinha sentido. Não tem mais, não se coaduna mais com o atual sistema contributivo estabelecer pena por, inclusive, acarretaria certamente no enriquecimento ilícito do Estado. Então,
Enfim, em apertada síntese, seria isso. Obrigada. Doutora Ana. Pois, doutor Marcos, veja bem como as coisas são paradoxais. Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende inserir no artigo 12 da Lei de Improbidade a pena de cassação de aposentadoria por improbidade. Uma coisa que o doutor Noel falou, a doutora Sandra falou, é quando se trata de ilícito administrativo. Né? Então, antigamente, o STJ já disse, volto a dizer, julgado antes da terceira sessão, o leading case é da terceira sessão do STJ, antes da alteração no regimento interno, que era possível, sim, assim como é possível demitir, cassar a aposentadoria daquele que praticou um ilícito administrativo, e como se fosse a reversão da pena. Bem, mas, imbricado nesse tema concernente à improbidade, há tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que admite a cassação de aposentadoria por ato de improbidade, não ato por ilícito administrativo, que foi o que o doutor Noel tratou, a doutora Sandra também, que é o que se chamaria vulgarmente de corrupção administrativa. Eu, particularmente, eu tenho muito receio do que vem pela frente em relação a isso, porque a gente vê no dia a dia, na aplicação da lei de improbidade, muitos excessos, e esses painéis todos, tudo que foi falado aqui, revela exatamente isso. Então, eles pretendem que fique inserido no artigo 12 o seguinte: qualquer ato praticado por administrador público contrário à moral e à lei, e viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, seja passível de punição com cassação de aposentadoria. Vejam quantos conceitos indeterminados, que coisa séria. Então, nós vamos viver logo, logo, eu não sei nem o que nós estamos por enfrentar. Fico muito feliz, como advogada, que essas coisas aconteçam, porque realmente isso, com certeza, vai encher os escritórios de advocacia de serviço. Por outro lado, abarrotará o judiciário, que já está esgotado com todos os seus escaninhos assoberbados, mas faz com que nós precisemos pensar, antes da edição dessa medida, numa contramedida. De que forma nós, operadores, vamos trabalhar com essa questão? Como é que nós vamos trabalhar para que não haja excessos nem abusos na aplicação desses princípios? A gente sabe que agora, atualmente, na lei de improbidade, quando se fala em princípio, já é difícil quando a violação a princípio, como é que é o agir do administrado, se é ímprobo ou não, e vem novidade pela frente em relação a isso também. Como é uma questão muito nova, eu não achei no STJ julgado nenhum, mas achei da nossa Justiça Federal aqui. Um caso bastante recente, uma decisão de dezembro do doutor Marcelo Cras Borges, excepcional magistrado, em que ele aplicou a pena de cassação de aposentadoria por improbidade numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra um procurador que é acusado de praticar advocacia privada junto com a pública. E havia prova robusta, segundo ele, e ele já havia sido aposentado, esse procurador, e ele, então, aplicou a pena de cassação de aposentadoria a esse ex-servidor. O processo está no TRF, foi recentemente distribuído, é processo eletrônico, é público, eu tenho um número aqui para quem se interessar, é 500-4512-71-2010-404-7200. Então, vejam que isso realmente está na ordem do dia. É um tema que certamente vai passar a figurar nos nossos tribunais e com o qual nós precisamos, sim, nos preocupar. É isso, doutor Marcos. Conselheiro. Bom, esse tema também é bastante polêmico. Eu me sinto até um pouco suspeito para falar desse tema, porque a ADIM a que se referiu o doutor Noel, a de número 4882, ela é patrocinada pela Associação dos Fiscais da Receita Federal do Brasil, e eu fui fiscal da Receita Federal do Brasil por aproximadamente 9 anos. Então, mas eu vou fazer algumas breves considerações. Me parece que, quando a aposentadoria era uma benesse, essa penalidade se justificava. No entanto, no momento em que essa aposentadoria evoluiu de uma mera benesse do Estado para um benefício
decorrente de uma contribuição do próprio servidor público, me parece desproporcional essa penalidade, em virtude do que já foi dito pelo Dr. Noel, pela doutora Sandra, enriquecimento ilícito do Estado, a pena passa da pessoa do apenado para atingir a família, enfim, tudo que foi dito. Outro aspecto que me chama a atenção é a violação do princípio da isonomia, na medida em que não se conhece pena semelhante aplicada no regime geral da Previdência. Ninguém demitido por justa causa no setor privado perde o direito à sua aposentadoria ou às suas contribuições previdenciárias. O que há se houver fraude no processo de aposentadoria, nas contribuições, aí sim pode haver reflexo nela. E uma outra questão que até na linha do paradoxo que a doutora Ana Cristina Blasi colocou, é que uma das formas de se mitigar isso é a pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, muito visto no âmbito da magistratura, né? E essa é uma das formas de se mitigar essa questão. E isso aí é muito mal visto pela sociedade. Há movimentos, inclusive, no sentido de extinguir esse tipo de penalidade, né? Quando, na verdade, a meu ver, parece que ela equilibra um pouco essa questão, né? Mas, enfim, acho que muito já foi dito aqui, não tenho mais nada a acrescentar. Penso que tenhamos que aguardar aí a manifestação do nosso Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, o que é constitucional ou não é o que o Supremo diz que é, ainda que não seja. Acho que paradoxal é a palavra que explica esse tema, né? Vocês percebam que nós temos uma jurisprudência hoje tranquila no âmbito da STJ de que condenações criminais não são aptas à cassação de aposentadoria. E agora, improbidade administrativa Na verdade, hoje é muito mais tranquilo você ser penalizado no âmbito penal, porque nós temos um contraditório ampla defesa respeitado, do que no âmbito de uma improbidade administrativa. E quem advoga nessa área, e eu advogo nessa área, você percebe isso claramente, o doutor Rodrigo deve perceber isso também, muito mais tranquilo você fazer uma defesa judicial no âmbito de um processo criminal, que nos parece muito mais grave, muito mais perigoso, muito mais sancionatório, do que no âmbito de uma improbidade administrativa, que deveria ser algo mais num caráter administrativo sancionatório do que realmente penalista. Então, vocês percebam como é paradoxal o tema improbidade administrativa. É algo, acho que, para a sociedade brasileira refletir. Diante do adiantado da hora, nós vamos, e até em respeito a Josiane está quase infartando ali, a organizadora do evento, né? Nós vamos dar por encerrado esse debate. Gostaria só de entregar os certificados, passar a palavra ao cerimonial, agradecer sobremaneira cada um dos debatedores e, em especial, aos senhores que, a 12h e 55 minutos, ficaram para acompanhar os debates, né? Obrigada. Meu muito obrigado. Obrigada a todos. Eu gostaria de convidar aqui ao palco o Néviles Schaeffer Simão, que é o diretor de controle estadual do Tribunal de Contas, para fazer a entrega do certificado como coordenador de mesa do 5º Congresso ao Dr. Marcos Probst. E informar que teremos um intervalo para o almoço e que os nossos trabalhos retornarão às 14 horas com o painel Bens Públicos.